Olá, meninas, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas ao nosso segundo dia da imersão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pedido por todas vocês: como fazer o acabamento perfeito. Você tem dificuldade na hora de fazer acabamentos? Então, fique tranquila que isso acaba hoje. Nessa série de aulas que teremos essa semana, você vai entender tudo o que precisa para ter um ateliê de sucesso. A primeira aula foi ontem. E se você ainda não assistiu, assim que terminar essa, você corre para assistir a primeira, tá bom? Ontem nós falamos sobre como escolher o tecido ideal. Você não pode deixar de ver. Eu mostrei muitos erros que as artesãs cometem na hora de escolherem o tecido e tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Eu também já fui assim. As aulas vão ficar no ar por pouco tempo. Amanhã eu quero te mostrar o passo a passo do que você precisa para construir um ateliê de sucesso através da forração francesa com tecidos sintéticos da forma correta. E hoje eu quero te mostrar alguns detalhes que a princípio parecem ser tão simples, mas eu vejo a maioria das artesãs errando. Por exemplo, na tentativa de venderem as suas peças, muitas artesãs acabam tentando criar diversos tipos de artesanato. Resultado, elas não se especializam em nada, vendem de tudo e acabam tendo muita dificuldade nas vendas. Qual a solução para isso? Quando você se especializa em algo, as suas peças ganham personalidade e você consegue atingir grandes resultados com o seu trabalho, porque o seu produto aparece. Você consegue focar nele e as pessoas reconhecem você pelo seu produto. Então defina o seu nicho artesanal. E não sou só eu que estou dizendo isso. Dá uma olhada nesse vídeo. Meu curso ele já se pagou em 6 meses, eu tive um grande retorno, as minhas vendas super aumentaram. Vocês verem, ó. Hoje eu tenho uma pequena lojinha, que nem a Cláudia fala, a gente tem que focar, porque quando a gente foca, a gente consegue. Não adianta você ficar atirando para todo lado que a gente não vai conseguir resultado. Percebeu a diferença? Quando você sabe o caminho que precisa percorrer e com o acompanhamento correto, a sua vida pode mudar em poucos meses. E com isso você vai acelerar os resultados do seu ateliê. Hoje nós vamos falar sobre os acabamentos e eu recebo um monte de dúvidas sobre isso no direct. Mas queria compartilhar esse depoimento da Luísa. Olha que legal o que ela falou a respeito dos acabamentos. A Luísa é do Artesanatos Lu, @Artesanatos Lu. Lembro dos meus acabamentos, professora, antes de fazer o curso. Hoje sou a pessoa mais realizada em forração. Há quase 2 anos atrás você mudou a minha vida. Gratidão sempre. Invistam, vale a pena. E isso é muito importante porque mostra a facilidade que você vai ter após saber exatamente cada etapa do processo. Além disso, uma das consequências que o artesanato trouxe para a minha vida e para a vida das minhas alunas é a valorização do seu trabalho. Algumas alunas estavam pensando em desistir do artesanato, pois não conseguiam avançar, não conseguiam vender as suas peças. Dá uma olhada no depoimento dessa aluna. Eu também estava querendo desistir do artesanato quando conheci a Cláudia e hoje estou com novas ideias. Eu não sei se você já teve esse mesmo pensamento que a Lu teve. A ideia de desistir do artesanato, pois as coisas não estavam indo do jeito que ela queria. Você já pensou em desistir do artesanato? Se sim, fique tranquila que isso hoje vai mudar. Você vai perceber que as pessoas vão começar a elogiar as peças que têm a sua personalidade. E sabe qual vai ser o resultado disso na sua vida? Você começa a se sentir mais valorizada, reconhecida pelo seu trabalho. É uma verdadeira terapia. Então, se você está desanimada com a vida que está vivendo e quer colocar mais alegria na sua rotina, criando lindas peças com as suas mãos, essas 3 aulas vão te ajudar muito. Ao invés de você gastar horas na frente da televisão ou no celular com aquela sensação que nada está acrescentando na sua vida, você vai usar esse tempo para criar as suas peças de artesanato e vai se sentir muito melhor. Faz sentido? Coloca aqui nos comentários se faz sentido para você.
Agora, se nesse momento para você a questão financeira é primordial, ou seja, você precisa ajudar em casa ou até para ter a sua liberdade financeira, eu vou te contar o que eu mesma fiz para conseguir viver só do artesanato, ter minha independência financeira e ajudar outras pessoas a conseguirem o mesmo. O artesanato entrou na minha vida em um momento triste, um momento de dor. Eu tenho depressão genética, né? Muitas alunas sabem, então ela vem e vai sempre. Mas como eu estava muito mal, dessa vez o meu médico, o Dr. Pedro, mandou eu fazer alguma atividade manual. Amada, eu não tinha habilidade nenhuma, nem nunca me imaginei fazendo artesanato. Mas como ele insistiu, eu comecei a procurar no Google e encontrei a pintura em madeira de demolição. Isso há 15 anos, pessoal. Adorei! E daí fui para o revestimento de caixa com papel. E há 9 anos me apaixonei pela forração francesa, com tecido. Minha depressão foi curada? Não, curada não, mas foi controlada. E o artesanato fez essa mudança na minha vida. Eu errei muito, perdi dinheiro por não saber precificar, perdi vendas por timidez, medo, vergonha, apanhei para conseguir os acabamentos impecáveis e não tinha controle das compras. Eu comprava muito, eu fazia estoques gigantescos. Enfim, errei para depois aprender. Mas eu não quero que você passe o que eu passei. Por isso eu ensino e amo o que eu faço. Por isso que eu digo que você pode mudar a sua vida como eu mudei, pois só ensino o que eu fiz. O artesanato realmente transformou a minha vida. Mas agora vamos lá, vamos ver os acabamentos? Então, amadas, eu escolhi um aquablock listrado, tá bom? Para revestir esta caixa. Como nós já sabemos, a cola usada aqui é a cola de contato, tá? Eu uso a Cascola sem toluol. Sem toluol por quê? Porque tem menos cheiro, tá? Então ela agride menos, mas ainda é tóxica, tá, gente? Quem tiver alergia, alguma coisa assim, usem a máscara. Já passei então no tecido e já passei na caixa, tá bom? Vamos iniciar então. Iniciamos da maneira como a gente sempre inicia, tirando os 4 lados. Tiramos os 4 cantos, eles vão ficar do tamanho igualzinho, todos os lados, né? Fazer o corte transversal, né? Para depois, então, começar realmente a revestir a caixa. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo de toda caixa, tá bom? Gente, sobras de tecido, né? Eu sempre digo para vocês guardarem, não joguem fora, né? Servem para fazer plaquinhas, servem para fazer divisórias, né? Então, não joguem fora, sempre se aproveita, tá? Iniciamos então pelas laterais, certo? Sempre pelas laterais. Daqui a pouco eu já vou mostrar por quê. Então, vamos fazer esta lateral. Cola de contato adere, é muito bacana trabalhar com cola de contato. Já vamos cortar esse cantinho. E esse cantinho. Eu vou mostrar para vocês onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar para mostrar para vocês? Gente, opa, a cola não tá muito seca, tá, pessoal? Porque não tive tempo para deixar secar muito. Por isso que ela fica assim meio grudenta, tá? Cortei aqui, né? Tirei essa sobra de tecido e aqui a parte lateral.
por que eu comecei por aqui? Porque aqui é a frente da caixa. Quando eu puxar esse tecido para cá, eu também vou cortar aqui. Aí, gente, essa risca que fica no encontro das duas vai aparecer para o lado, não vai ficar na frente da caixa. Se eu fizesse ao contrário, primeiro botava esse e depois a lateral ia ficar para frente, tá? Então, é por isso que a gente começa pela lateral. O acabamento fica muito mais bonito, tá? Vamos lá, então, seguindo aqui. Então, essa foi a primeira dica. Então, vamos para a segunda etapa do revestimento. Ó, gente, vamos fazer o corte interno. Ó, primeiro eu alinho com a caixa. Depois, neste pontinho é que eu vou cortar o tecido. Porque esse meu MDF é de 6 milímetros, então eu vou cortar neste cantinho aqui, ó. Aqui também, segura e corta. Tá? Preciso fazer teste? Não, eu não preciso fazer teste, porque eu sei que está perfeito. Vamos lá, então? Vamos virar. Ó. Com a ajuda da espátula, ó. Vamos colar bem certinho. Depois, com a dobradeira, eu termino o acabamento aqui interno deste lado, tá? Gente, olhem o acabamento interno. Dá para ver direitinho? Isso a régua mágica faz, tá bom? Ficou certinho. Vamos então para a próxima etapa, que seria o quê? O corte na diagonal. Ó, a importância do estilete com a lâmina boa. Pena que a cola aqui tá grudando muito. Ó, gente, fica certinho, tá? O outro lado também. Ok. Vamos então para o outro lado, para a gente repetir o processo, tá? Ó, viro, aperto, né, para ficar bem aderente, bem certinho. Vou cortar esse excesso. E com a régua mágica novamente, nós vamos fazer o interno da caixa. Posicionei, tá? E onde está a marcação é que eu vou cortar. Aqui e o outro lado. E já vamos então encaixar. Ok. Vamos cortar
essa meia esquadria. E agora sim nós vamos então fazer a parte de trás e a parte de frente. E é aqui que eu quero mostrar para vocês como vai ficar, porque nós iniciamos pelas laterais, tá? Vamos ver como vai ficar esse acabamento. Parte da frente. Colei bem. Vou precisar então fazer este corte, que é o acabamento final dessa parte externa. Ó. Gente, olhem só o corte. Ó, assim e assim. Aqui eu quero mostrar para vocês, se vocês conseguem perceber, o final desse tecido aqui. Ó. Aqui parece, ó. Vendo? Esse final vai para lá. Então, olha o acabamento como fica de frente. Não aparece a parte de trás do tecido, tá bom? Porque nós começamos pela lateral, tá? Isso em qualquer caixa, qualquer bandeja, sempre assim, tá? Vou tirar desse lado também. Cortar o interno. Esse tecido desfia, né, gente? Mesmo estando com a cola. Mas ele é muito bom de trabalhar. Olha, gente, o acabamento, o encontro dos tecidos ficou perfeito, tá? Dá pra ver, né? Outra pergunta que me fazem muito sobre acabamentos é o corte meia esquadria, tá, gente? Tem várias formas de fazer. Eu trabalho, deixa eu tirar isso assim, desta maneira.
Eu dou uma pressionadinha, ó, para ver onde está o encontro. Venho com o estilete, puxo um pouquinho para frente e corto. Tá? Ó. Da mesma forma desse lado, só que é pro outro lado, né? Marquei, puxo um pouquinho e corto. Mesma forma aqui. Aqui tem uma canaletazinha, né? Então, é um pouquinho diferente, mas nada demais. Nunca puxem quando tiver algum fiozinho, né? Ajeitem. Pronto. Aqui a mesma coisa. Com o fiozinho eu corto. Tá, gente? Essa é a forma, né, a técnica que eu uso para fazer os 4 cantinhos, certo? Ó, tá bem bonitinho, né? Agora, outra dúvida que me perguntam muito, mas é muito mesmo, é sobre o fundo. Como calcular o tamanho do fundo? Vamos lá, então? Primeira coisa, gente, nós vamos medir, tá, a parte interna da caixa, certo? Aqui e aqui, certo? Cortamos o papelão nessa medida, exatamente nessa medida, tá bom? Coloquei ali dentro, ele encaixou legal, né? Ó. Mas ele está muito justinho, olhem aqui como ele está aqui, ó. Tá muito justinho. Dessa forma, não vai dar para forrar o fundo e colocar na caixa. Vai ficar muito apertado. Então, o que a gente faz? Aos poucos, nós vamos cortando, tá, gente? Mas é cortando um pouquinho de cada lado. Tá? Aqui é assim, pessoal. Corta e mede. Corta e mede. Até chegar num tamanho que vai ficar certinho depois de revestido. Se você vai revestir uma caixa, por exemplo, com couro sintético, tem que cortar mais, porque o couro é grosso, tá? Se for revestir com linho, comece a cortar de 1 milímetro. 1 milímetro em todos os lados e vá, então, medindo e cortando, tá? Então, vamos ver agora como ficou. Esse lado e esse lado está ok, mas aqui e lá não. Então, vou tirar mais um pouquinho daquele lado lá. Pronto. Medindo de novo. E agora está num tamanho bom. Olha lá. Dá para perceber? Ó, assim. Tá? Então, nós vamos tirar e vamos agora revestir o nosso fundo. Outra coisa, pessoal, marque o lado do fundo, porque a caixa de MDF tem imperfeições. Ela não é 100%, né, 90 graus.
Então, ela pode estar mais tortinha de um lado, nós temos que cortar o papelão tortinho também. Então, eu pego um lápis e marco aqui. Por exemplo, trás, botar um T de trás, que aqui é a parte de trás da caixa, e vou colocar aqui também trás. Que aí, quando estiver revestido o papelão, eu não vou conseguir mais enxergar o T, né? Mas eu sei que é desse lado. Então, marcamos, né, no papelão e marcamos também na caixa, tá? O tecido que eu vou usar, gente, é 100% algodão, tá? Na cor Fendi. Ele é mais grossinho, né? Então, eu deixei um pouco mais de espaço, como eu mostrei para vocês. Se fosse um linho, teria que ter menos espaço, tá? Menos sobra, ok? Algodão é cola branca, né? Então, vamos passar a cola branca. Ok. Esse é o avesso do tecido, né? Pegamos o papelão e vou meio que centralizar ele aqui no tecido. Ó. Posso passar o ferro aqui em cima? Pode, não tem problema nenhum, tá? Desde que não seja, né? Não fique com o ferro parado mais do que o necessário para não estragar o tecido, certo? Ó, dentro para fora, dentro para fora. Ok? Viramos. Agora eu vou pegar a minha régua, fio de cabelo, e vou deixar os 4 lados iguais. Para não ficar grandes quantidades de sobra. Já vou fazer o primeiro corte, ó, das laterais. Ok. Antes de continuar esse revestimento, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é outra dica, tá? Assim, gente, se eu tivesse cortado esse tecido, não tivesse deixado essa sobra, cortasse aqui de fora a fora, não deixasse a sobra, não teria problema nenhum, é só continuar a colar o fundo e colar no fundo da caixa. Porém, eu deixei essa sobra, então o que vai acontecer? Eu tenho que botar uns pedacinhos desse tecido para nivelar, tá bom? Para ficar o fundo retinho, certo? E outra coisa importante também, nós vamos ter que cortar essa sobreposição. Ó, aqui e aqui embaixo. Nós temos que cortar essa sobreposição. Olha, gente, como faz. Cortamos aqui, tá? E vou levantar e puxar o tecido que está embaixo. Ficou coladinho? Eu dou mais uma cortadinha e ele sai. Ó.
tá? Fizemos isso em todos os lados. Por isso, gente, que é bom guardar sempre as sobrinhas, certo? Pode ser um pouco menor. Não precisa ser do tamanho exato, tá, pessoal? Mais um pedaço. Ou tiras pequenas, né? O que tiver sobrado. Ó, colei. Pronto, agora quando eu colocar o fundo, está tudo nivelado. Não tem problema se é cola de contato nesse caso, porque vai mais cola em cima, tá? Vamos finalizar o nosso fundo, né? Vamos lá. Daquele lado e desse lado, tá? Tem que ter sintonia, tá, gente? Não pode colar de um lado e depois desse. Não, aqui, 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 tá? Eu viro, aperto, ó, ajeito bem ele. Assim como eu vou fazer desse lado aqui. Virei, ó, aperto. Vou virar agora desse lado, cuidado para não colocar em cima de cola, onde mancha, tá? Sujou de cola, vamos sempre limpar para não correr o risco de pegar no tecido. E vamos dando o acabamento. Gente, as dicas de acabamento é muito importante. Porque não adianta a caixa estar linda, com tecido maravilhoso, e o acabamento não está bonito, tá? Então, treinem bastante, façam bastante, porque só com a prática, com o treino e a persistência, né, a gente consegue fazer perfeito. Todos conseguimos, todas nós. É só se dedicar, né? Não desistir no meio do caminho, tá bom? Ó. Ficou um fiozinho, eu tiro. Ok. Como a cola branca, ela já é bastante úmida, né? Eu vou passar no fundo da caixa a cola de silicone. Ela é que vai segurar o nosso fundo. Cuidado para não passar muito pertinho, tá? Das paredes da caixa. Porque quando a gente for apertar o papelão, o que que acontece? Ele vai apertar e a cola pode subir um pouco, né? Então, passamos a cola um pouquinho para cá das paredes, tá? Vamos procurar a nossa marcação. O T está aqui e também está aqui na caixa. Vamos lá, então? Assim. Ó, tô cheia de cola, né? Eu vou colocando devagarinho, tá? Já vou apertando as pontinhas, ó. Colocando.
de dentro para fora. E ficou, gente, certinho, tá bom? Ó. O fundo ficou certinho, tá? Essa é a técnica. Sabendo a técnica, o que falta? Treino e prática, tá? Praticando, treinando, vocês vão alcançar os objetivos de vocês, vão conseguir os cantinhos perfeitos, os acabamentos perfeitos e vão agregar valor às suas peças, tá bom? Gostaram? Escrevam aqui embaixo quem gostou e dúvidas também, tá, pessoal? Pode escrever aqui embaixo. Apenas com essa técnica você já pode ganhar dinheiro vendendo as suas artes. Só para ter ideia, nesse exato momento nós temos centenas de pessoas, a maioria mulheres, mas temos homens também, dentro de grupos do WhatsApp, esperando para entrarem na primeira turma do curso de forração francesa com tecidos sintéticos. O curso contém tudo o que você precisa para tornar as suas peças as mais desejadas no mercado. É muito simples, muito mesmo. É só seguir o passo a passo que seus resultados virão. Amanhã nós vamos falar sobre como você também pode construir um ateliê de sucesso através da forração francesa com tecidos sintéticos. Ontem falamos sobre os principais erros que precisam ser corrigidos. E que se você continuar nesse caminho, vai perceber que o seu trabalho não vai evoluir. Por isso, a maioria acaba desanimando. Hoje eu te mostrei cada um dos detalhes sobre os acabamentos. Claro que por conta do nosso tempo curto aqui, eu não consigo te mostrar as etapas do processo. Mas com o que você viu aqui, já vai conseguir aplicar na sua casa, aplicar nas suas peças. Agora imagine se você estivesse juntinha comigo pelo próximo ano inteiro. Ter acesso a todos os passos que eu utilizo na forração francesa com tecidos sintéticos durante um ano todo e ainda ser acompanhada pertinho por mim para poder tirar todas as suas dúvidas. Já pensou? Tudo o que eu sei sobre tecidos sintéticos está dentro desse curso. E se eu conseguir, eu sei que você também consegue. Eu estou dizendo tudo isso pois eu me empenho demais em tudo que eu faço. Eu me entrego de corpo e alma aos meus alunos e dou 100% de mim para transformar a vida deles. É uma alegria imensa toda vez que eu recebo fotos das peças. Muitas vezes a primeira peça do aluno que me manda já é uma peça linda. Gente, não tem nada mais gratificante do que isso. Mas quem realmente quiser viver exclusivamente de artesanato, terá que fazer a sua parte também. Nessa turma que abriremos amanhã, eu quero apenas as pessoas que estão realmente comprometidas. Combinado? Para isso, você precisa prestar atenção em duas coisas. Primeira coisa, esse curso tem vagas limitadas, pois um dos principais diferenciais dele é que eu gosto de dar atenção para cada uma das minhas alunas. Eu prefiro focar na qualidade ao invés de quantidade. Não adianta nada ter um monte de alunos se vocês não aprenderem nada comigo. E como o curso tem vagas limitadas, o período de inscrição é muito curto. Depois da abertura das vagas, eu não consigo garantir quando elas irão acabar. Eu posso fechar a qualquer momento, tudo bem? Já aviso antes, pois pode acontecer de alunas ficarem tristes por não conseguirem aproveitar essa oportunidade que será liberada amanhã. Eu tenho centenas de alunas e não quero que ninguém perca essa oportunidade amanhã. Afinal, foi exatamente por causa de todas essas alunas que eu decidi abrir essa oportunidade. Então amanhã eu quero te explicar exatamente o que você precisa para construir um ateliê de sucesso através da forração francesa com tecidos sintéticos. Anota aí na sua agenda. Se você gostou dessa aula, escreve aqui nos comentários, vou adorar ler. E não esqueça, amanhã, dia 18 de janeiro, às 20 horas, eu te espero aqui. Beijo grande, amado, e até amanhã.